É, vou dar início aqui ao projeto, né? O último projeto do bimestre da matéria do Alisson. Então, assim, vou começar falando sobre a classe cidade. Essa classe ela foi criada basicamente para representar a cidade do sistema mesmo. Então, assim, cada cidade vai possuir nome, estado, população. Foi implementado também uma interface comparable cidade, que seria mais por questão de ordenar cidades mesmo, baseadas no treeset. Mais para baixo aqui foi implementado os métodos getNome, getStado e getPopulação, que seria mais por questão de acesso aos dados. Descendo um pouco mais para baixo, foi redefinido os métodos equals e o método hashcode, com base em nome e estado, né? Então, assim, foi feito dessa forma, mas para garantir, né, que às vezes se tiver alguma cidade igual ou coisa do tipo, que essas cidades elas não sejam duplicadas, né, no sistema. E aqui, por último, aqui foi redefinido o método toString, que seria mais por questão de exibição, né, das informações de cada cidade. Vou pular para a próxima classe aqui, que seria a classe rota. A classe rota ela representa basicamente a conexão entre cidades, né? Então, assim, cada rota ela vai guardar questão de cidade, destino e distância em quilômetro. Então, assim, para acessar, né, possui os métodos getDestino e getDistância, que seria, igual eu falei, mais por questão de acesso às informações. E o método toString ele foi implementado para formatar, né, a exibição da rota, né, assim que a gente imprima o código, né. Vou passar aqui para a terceira classe, que seria uma classe mais complexa, né, que seria a classe mapa cidades. Essa classe ela é basicamente a que gerencia todas as cidades e as conexões. Então, assim, foi utilizado o treeset cidade, que seria por questão de armazenamento das cidades, né, por ordem alfabética, e também foi utilizado um hashmap cidade set rota, que seria para representar um grafo, né, um grafo não direcionado, onde cada cidade vai apontar para um conjunto de rotas. Eu acredito que você tenha entendido, talvez, né? Vou falar aqui um pouco sobre os métodos adotados, né? O primeiro método aqui que eu vou falar é o public void adicionar cidade, que, que esse método ele adiciona uma nova cidade, né, ao treeset, e ele quem vai inicializar o conjunto de rotas no hashmap, né, no método hashmap. O próximo método seria o conectar cidades, que ele vai criar uma rota entre duas cidades, uma rota bidirecional, né? Acredito que é assim que fala, com a distância também, né? O próximo método seria o método de listar conexões. Esse método, ele basicamente ele vai imprimir, né? Ele vai imprimir todas as rotas, né, da cidade. O próximo método que eu vou falar é sobre esse método aqui, existe caminho. Esse método ele busca aqui, ó, tem um return busca profundidade. Então assim, ele busca com profundidade, né, literalmente, para verificar se existe a possibilidade de um caminho entre duas cidades, né? Então assim, esse método foi baseado nisso. Vou falar aqui mais do próximo método, né, que seria esse daqui, listar cidades sem conexão. Ele vai imprimir todas as cidades que não vai possuir o próprio método já fala, né? Então assim, ele vai imprimir todas as cidades que não tiverem uma rota registrada, né, no projeto. Esse método, então, ele vai servir para isso. O próximo aqui seria a questão da cidade mais populosa, né, que ele vai percorrer o treeset e vai retornar com a cidade que tiver a maior população, o método, querendo ou não, mais básico, né? E esse daqui, acredito que seja o último método, seria o método buscar caminho, né? Que ele vai retornar o caminho completo entre duas cidades, né? E ele vai usar o DFS para mostrar os passos, né? Então assim, eu vou pular aqui pro main
e vou rodar o código. O main aqui, você quem passou pra gente, né? Então, assim, essa parte aqui meio que a gente já tinha. Então, eu vou rodar o código aqui. Então, basicamente, esse foi o código, né? Aqui mostrou conexão, São Sebastião do Paraíso, questão de distância, né? Para Itamogi, São Tomás de Aquino, de Monte Santo de Minas, né? Itamogi 20 quilômetros. Se existe a possibilidade de caminhos entre Paraíso e São Tomás de Aquino, e Paraíso e Carrancas, que Carrancas é uma cidade bem mais longe. E também Carrancas não vai ter conexão nenhuma, né? Porque não está aqui por perto. Mostra a cidade mais populosa e essa questão aqui dos caminhos. Então, acredito que seria basicamente isso.